Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Química sobre o petróleo. Neste vídeo será abordado sobre a composição do petróleo, o processo, os subprodutos e o processo de craqueamento. Composição do petróleo. O petróleo é atualmente uma das fontes de energias mais utilizadas no mundo inteiro. O combustível fóssil é capaz de gerar diversos subprodutos bastante utilizados pela sociedade. Segundo o Departamento Nacional de Produção, a composição do petróleo é constituída por uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se encontra no estado líquido, e também é constituído por compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas, asfaltenos e metálicos, como ferro, cobre e zinco. O processo de destilação do petróleo. O refino do petróleo consiste na separação de seus componentes através de processos que ocorrem nas refinarias. Os principais componentes do refino são o gás natural, gás liquefeito do petróleo, GLP, gasolina e o nafta. O objetivo disso é transformar o petróleo em uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas em frações mais simples e com mais utilidades. A separação tem como fator determinante a temperatura de ebulição de cada substância. A decantação ocorre por meio da eliminação de pedaços de rochas, ou seja, de impurezas durante a extração para obter as frações de hidrocarbonetos. O tamanho influencia no estado físico das frações de petróleo. As substâncias grandes tendem a ser sólidas, já as que têm menos frações são gasosas e as intermediárias são líquidas. Primeiro processo. Após ser extraído, o petróleo bruto chega até as refinarias por meio de oleodutos e navios para que ocorra a separação e purificação dos componentes. Segundo processo. Ao ser recebido nas refinarias, o petróleo passa inicialmente por um processo de decantação e filtração. Terceiro processo. As principais impurezas que chegam junto com o petróleo e precisam ser removidas são a areia, argila, pedaços de rocha, água salgada ou salobra. E isso ocorre por filtração. Quarto processo. O processo de decantação retira a água salgada do petróleo. E pela diferença de densidade, a mistura é separada e fica durante um tempo em repouso. Após isso, a água que é mais densa se acumula na parte inferior e o petróleo que é menos denso na parte superior. Destilação fracionada do petróleo. A separação das frações do petróleo ocorre em diferentes temperaturas de acordo com os pontos de ebulição das substâncias. Inicialmente, o petróleo é aquecido a 400 graus Celsius em uma fornalha e produz uma mistura de vapores e líquidos, que entram na torre de destilação com pressão atmosférica. Como os componentes do petróleo são apolares, os pontos de ebulição aumentam de acordo com a cadeia carbônica. Por isso, as substâncias com baixo ponto de ebulição se transformam em vapor e as moléculas maiores continuam líquidas. A separação das frações é feita na torre de destilação e trata-se de uma coluna de aço preenchida com bandejas que possuem obstáculos nos espaços reservados para a passagem do petróleo. As substâncias de menor ponto de ebulição evaporizam e conseguem chegar até o topo da coluna, onde são retiradas. Nessa etapa, são recolhidos principalmente gás, gasolina, nafta e querosene. As frações mais pesadas são recolhidas na parte inferior da coluna. Destilação a vácuo. A destilação a vácuo funciona como uma segunda destilação, que ocorre em pressão inferior à atmosférica. A diminuição da pressão faz com que as substâncias com maior cadeia carbônica entrem em ebulição com a temperatura mais baixa. Nesse processo, os resíduos líquidos retirados no fundo da coluna de destilação fracionada são reaquecidos e enviados para a coluna de destilação a vácuo. Nela são transformados em produtos como a graxa, parafinas, óleos lubrificantes e betume, que é utilizado como asfalto, que é o resíduo final. Principais produtores. Em primeiro lugar no ranking estão os Estados Unidos, com a produção de 19,5 milhões de B/D. Segundo, a Arábia Saudita, com 11,8 B/D, e a Rússia, com 11,8 de B/D. O Brasil é hoje o oitavo maior produtor mundial, com 3,67 milhões de B/D. Os principais países produtores são Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China, Iraque, Emirados Árabes, Brasil, Irã e Kuwait. Principais exportadores.
Os maiores exportadores de petróleo do mundo ganham sempre bastante destaque na mídia, por esse ser um recurso não renovável de extrema importância econômica. Porém, ao contrário do que é possível supor, muitos dos países que possuem grandes reservas não são os que mais vendem a matéria-prima. Atualmente, a lista é composta por: em primeiro lugar está a Arábia Saudita, exportando 8,8 milhões de barris por dia, tendo sua reserva total em 265,9 milhões de barris. Em segundo lugar está a Rússia, exportando 7,2 milhões e tendo sua reserva total de 87,2 bilhões em barris. Em terceiro lugar, os Emirados Árabes Unidos, exportando 2,59 milhões de barris por dia, tendo suas reservas totais de 97,8 bilhões. Em quarto lugar está o Kuwait, exportando 2,41 milhões de barris por dia e tendo sua reserva total de 101,5 bilhões. Em quinto lugar está a Nigéria, exportando 2,25 milhões, tendo suas reservas totais de 37,2 bilhões. Em sexto lugar está o Iraque, exportando 2,23 milhões, tendo suas reservas totais de 150 bilhões. Em sétimo lugar está Catar, exportando 1,84 milhões de barris por dia, tendo suas reservas totais de 23,9 bilhões. Em oitavo lugar está Angola, exportando 1,73 milhões por dia, tendo suas reservas totais em barris em 12,7 bilhões. Em nono lugar está Venezuela, exportando 1,71 milhões de barris por dia, tendo suas reservas totais de 297,6 bilhões. Em décimo lugar está a Noruega, exportando 1,68 milhões, tendo suas reservas totais de 7,5 bilhões. Em 11º lugar está Canadá, exportando 1,57 milhões, tendo suas reservas totais em barris em 173,9 bilhões. Em 12º lugar está a Argélia, exportando 1,54 milhões e tendo suas reservas totais em 12,2 bilhões. Em 13º lugar está Cazaquistão, exportando 1,35 milhões e tendo suas reservas totais em 30 bilhões. Em 14º lugar está a Líbia, exportando 1,31 milhões e tendo suas reservas totais em 48 bilhões. Vale ressaltar que com a descoberta do pré-sal no Brasil, o país deverá se tornar o sexto maior exportador mundial de petróleo no mundo dentro de 2 décadas. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, ANP, já em 2022, as exportações brasileiras chegaram à casa de 1,5 milhões de barris por dia de petróleo. Como os principais subprodutos obtidos do petróleo, nós temos o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o lubrificante, o óleo e o asfalto. E a partir desses subprodutos, nós temos as suas aplicações. O gás do petróleo dá origem ao gás de cozinha. A gasolina é usada como combustível de motores automobilísticos. O querosene é o combustível próprio para os aviões. O diesel é o combustível de ônibus, caminhões, tratores. Os lubrificantes são aplicados em máquinas e peças para aumentar a vida útil desses equipamentos. O óleo, também chamado de óleo de combustível, é o responsável pela movimentação dos navios. E o asfalto é o último produto a ser fracionado e apresenta aspecto denso, usado na pavimentação de ruas e estradas. Craqueamento do petróleo. O petróleo bruto é extraído de jazidas subterrâneas que estão localizadas na terra ou no mar. É um fluido de coloração variável de cor amarela a preta, viscoso, composto por uma mistura de hidrocarbonetos e contaminantes diversos. Trata-se de um composto de origem fóssil que leva milhões de anos para se formar, sob temperatura e pressão. Para que sejam produzidos os subprodutos originados a partir deste composto, o fluido viscoso passa por um processo de destilação fracionada em refinarias. Pode ser classificado em leve, médio ou pesado por meio do grau de densidade API e de acordo com a sua origem e compostos que estão presentes na mistura. O petróleo leve, como o próprio nome diz, contém uma maior fração de produtos leves, como gás natural, naftas e óleo diesel. Já o petróleo pesado possui maior quantidade de compostos pesados, como óleo, combustíveis e asfalto. Há processos específicos que ocorrem após a destilação do petróleo bruto e convertem essas frações pesadas em produtos mais leves. Podemos citar o processo de craqueamento catalítico, coqueamento retardado e hidrocraqueamento, por exemplo, atenuando a fração pesada, mas não é possível eliminar completamente a formação de compostos pesados, portanto, eles também fazem parte da gama de subprodutos de petróleo. O teor de enxofre pode ser classificado como doce ou ácido.
Coisas a considerar. Teor de enxofre. Classifica uma amostra de petróleo bruto em petróleo doce e petróleo ácido. O primeiro tem um teor de enxofre menor 0,5% da massa total e o segundo, o teor de enxofre é maior 0,5% da massa total. Grau de densidade API. Uma amostra de petróleo pode ser classificada de acordo com o grau de densidade API. Petróleo leve, acima de 30 graus. Petróleo médio, de 21 a 30 graus. Petróleo pesado, abaixo de 21 graus API. Falando agora um pouco sobre o craqueamento do petróleo. Ele é constituído por diversos processos de beneficiamento, onde é possível obter as frações desejadas, transformá-las, aditivá-las e comercializá-las. O primeiro passo para o refino do petróleo é realizar a dessanelização, que visa tratar o composto bruto, com o objetivo de remover sais corrosivos, metais e partículas sólidas em suspensão. Em seguida, o petróleo passa pelo processo de destilação atmosférica, que separa as frações mais leves das frações pesadas, através da diferença de pontos de ebulição. Este processo ocorre em torres de destilação e os produtos obtidos nessa etapa são butano em inferiores, gasolina, naftas, querosene, gasóleo leve pesado e resíduos asfálticos. Por conseguinte, o resíduo passa pela destilação a vácuo em baixas pressões, separando as frações de diesel e gasóleo. O resíduo deste processo é composto pela fração pesada, basicamente hidrocarbonetos de alta massa molecular e impurezas, e esse resíduo será enviado para a produção de óleo, combustível pesado e asfalto. Obrigado, e esse foi o nosso trabalho.